Construí uma nova imagem de mim mesmo, baseada em quem eu queria ser, não no que os outros diziam. E sabe o que aconteceu? O mundo ao meu redor também mudou. Quando você muda por dentro, o universo te responde. Você não é seu passado, seu nome, seus fracassos. Você é a força que persiste, mesmo depois de tudo. E se você ainda está aqui, é porque tem algo incrível para viver. Então me diz, quem você decide ser? É meu corpo, assim como minha unha, meu cabelo. Nunca diria, eu sou um pé, né? A verdade é que a minha essência é algo inexplicável. Uma força que pensa, sente, sonha e que molda tudo ao meu redor. Durante muito tempo, vivi como um papagaio repetindo o que os outros falavam. Você é burro, você não vai dar em nada, esquece, você não consegue. E acreditei. Me transformei naquilo que me diziam. Reagia à vida, ao invés de vivê-la. E toda vez que tentou ser diferente, alguém te puxou de volta com um... Quem você pensa que é? Sei o quanto dói sentir algo enorme dentro de você, mas não saber como expressar. Foi assim que vivi anos a fio, até que decidi me estudar. Não livros didáticos, não notícias alarmistas. Estudei minha mente, observei meus pensamentos, questionei minhas crenças. Quem colocou essa ideia na minha cabeça? Será que isso é verdade ou só uma crença antiga que eu nunca examinei? E o mundo quer apagar essa chama, quer te enfiar num papelzinho pequeno, insignificante. Mas você não nasceu para se encaixar, nasceu para transbordar. Pense, quantas vezes você se diminuiu para caber em lugares que não te queriam? Quantas vezes disse sim, querendo gritar não? Quantas vezes se calou com medo do julgamento alheio? Você pode estar usando uma roupa que não te serve, tentando atender expectativas que não são suas. Claro que você está cansado, exausto, frustrado. A maioria vive no automático, repetindo padrões, reagindo a situações, usando máscaras, acreditam que são o emprego, o relacionamento, a conta bancária, mas tudo isso pode mudar de uma hora para outra. Se isso muda, como pode ser você? O verdadeiro você é imutável, a essência que sonha, que almeja, que imagina uma vida melhor. Quando você sonha com liberdade, abundância, propósito, isso é real, é sua alma te lembrando quem você é. Pareceu óbvio demais, mas foi um choque. Como mudar algo sem sequer saber quem eu era? A maioria das pessoas acha que se conhece, mas... Você sabe por que acorda todos os dias com essa sensação de peso no peito? Sabe por que morre de medo de arriscar, de falhar, de ser julgado? Já se pegou olhando para a própria vida e pensando, eu esperava mais? Então você, assim como eu, também pode estar perdido. Você pode ter sido condicionado a acreditar que é fraco, mediano, um zero à esquerda. Não há nada mais esgotante do que viver a vida de outra pessoa enquanto a sua própria clama por liberdade. Você pode decidir agora que essa história muda. Chega de piloto automático. Não importa o que disseram, o que esperam, o que acham que você pode ou não ser. Importa o que você escolhe acreditar a partir de agora. Quando eu comecei a fazer isso, quando parei de buscar respostas externas e olhei para dentro, tudo mudou. Não foi um passe de mágica, nem uma tarefa fácil, mas foi real. Cada crítica era um tijolo, cada decepção uma pedra, construindo uma prisão invisível que me acompanhava em cada emprego medíocre, em cada dívida que não tinha como pagar, em cada noite de insônia me perguntando, por que eu? Mas essa não era a pergunta certa. A verdadeira era, quem sou eu, de verdade? Então, alguém me ajudou a enxergar. Ele me olhou nos olhos e disse, se você não gosta do resultado, o problema não está no mundo, nem nos outros. É você quem precisa mudar. Ouvimos coisas como, é melhor não arriscar, seja realista, não sonhe muito alto. E o pior, acreditamos, aceitamos, nos adaptamos. Eu fui um deles. Trabalhei em fábricas, postos de gasolina como bombeiro. Fazia o que aparecia, não por paixão, mas porque achava que era o que eu podia fazer.
Era o que me ensinaram, até o dia em que olhei ao redor e pensei: será que alguém aqui realmente sabe o que está fazendo? Porque todo mundo parecia infeliz, cansado, esgotado. Me perguntei: se esse é o caminho certo, por que ninguém chega a lugar nenhum? Foi aí que percebi o que a maioria não percebe. Seguir a multidão nunca te leva além da média. E a média, estatisticamente, é miséria emocional e financeira. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas vivem endividadas ou com dificuldades financeiras. Isso não é falta de talento ou de esforço, é excesso de obediência. Obediência ao padrão, ao medo, ao faça como todo mundo. Mas se você não estiver atento, assume essa limitação como sua. Vejo isso todo dia. Pessoas talentosas, com ideias brilhantes, mas que não avançam. Vivem com medo de serem diferentes, de desagradar, de falhar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você já está falhando ao tentar ser quem não é. Já está se decepcionando ao ignorar seus sonhos. E não há nada mais doloroso do que isso. As pessoas falam em liberdade financeira, liberdade de tempo. Mas como serão livres se a mente é prisioneira? Se cada decisão depende da aprovação dos outros? Se o medo de ser julgado é maior que o desejo de realização? Você não precisa ser aceito por todos, precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Ter coragem de pensar diferente, seguir seu próprio caminho, questionar a regra. Sabe aquele emprego que você odeia, mas continua por medo de não encontrar outro? Sabe aquela ideia de negócio que vive na sua cabeça, mas nunca colocou em prática porque disseram que não dá certo? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O ambiente em que você cresceu, as vozes que te cercaram, as limitações impostas, nada disso determina seu destino. Nada. Você pode ter sido cercado de gente negativa, vindo de uma família desestruturada, ter falhado 1000 vezes. Ainda assim, você pode mudar tudo. Sabe como? Parando de aceitar como verdade absoluta tudo que te ensinaram. Quando alguém diz, isso é impossível, não está falando sobre você, mas sobre a própria limitação. Já parou para pensar por que a maioria trabalha 40 anos, de segunda a sexta, das 9 às 5, para chegar ao fim da vida com quase nada? Estamos no continente mais rico da história, com acesso à tecnologia, informação, educação como nunca antes. E ainda assim, 95% vive com medo, limitado, preso. Por quê? Porque foram condicionados, desde o nascimento, imersos num sistema que molda nossa forma de pensar sem a gente perceber. Nos ensinam a seguir a manada, obedecer, não questionar. Sabe aquele talento que você esconde porque parece bobagem? Tudo isso é você tentando emergir e seu condicionamento te puxando de volta. E eu entendo, não é fácil nadar contra a maré, mas é possível. Eu fiz isso. Comecei com uma empresa de limpeza, sem experiência, sem diploma, sem apoio, mas tinha um objetivo claro, sabia o que queria e me recusei a ouvir quem dizia que não dava. No primeiro ano, mais de $100 mil. Qual dessas dores você quer carregar? A dor de tentar e aprender ou a dor de se acomodar e se arrepender? Não é o ambiente que te define, você escolhe como reagir. Escolhe ser mais um, ou quem cria o próprio caminho. A vida que você quer não está lá fora, está dentro, esperando que você tome a decisão que ninguém pode tomar por você. A decisão de ser livre, de pensar diferente, de ser quem você nasceu para ser. Não foi mágica, foi decisão, mudança de mentalidade, parar de repetir o que todos faziam e fazer o que eu acreditava que funcionava. Você precisa decidir pensar por si mesmo, sair do automático, parar de esperar aprovação para começar a viver. Porque se não fizer isso, o mundo continuará decidindo por você, te empurrando para onde quiser. E talvez você esteja pensando, mas e se eu tentar e falhar? Eu pergunto, e se nunca tentar e passar a vida se perguntando como teria sido?
Porque enquanto não fizer isso, vai continuar repetindo ciclos, mesmo achando que está fazendo algo novo. Vai continuar sabotando suas próprias conquistas, mesmo jurando que quer vencer. Eu reprogramo minha mente todos os dias. Digo isso com a mesma naturalidade de quem escova os dentes, porque é assim que deve ser. Não é algo místico, distante, é prática, é repetição, é decisão. Eu leio o mesmo livro há mais de 20 anos. Um livro sobre como pensar e enriquecer. Talvez você não perceba, mas existe um programa rodando na sua cabeça, um código silencioso, invisível, mas poderoso. E esse código decide quanto você acredita merecer, quanto pode conquistar, quanto pode ser feliz. É como um termostato interno. Não importa o quanto você force as circunstâncias externas, se o termostato interno estiver programado para escassez, medo, limitação, mais cedo ou mais tarde, você volta para esse ponto, de novo e de novo. Vi isso acontecer com muitas pessoas talentosas, esforçadas, com grandes ideias. Ganhavam dinheiro por um tempo, alcançavam sucesso e logo tudo escorria pelos dedos. Porque por dentro, algo dizia: isso não é para você. E se você ouve isso o suficiente, mesmo que só na sua cabeça, você começa a acreditar. E quando acredita, o universo inteiro se organiza para confirmar essa crença. É por isso que você precisa reprogramar sua mente. E eles estão aí mesmo que você não perceba. Mas existe um antídoto: consciência e depois repetição. Pegue um papel agora. Escreva exatamente como você gostaria de ser, não como é, nem como os outros esperam. Como você quer ser. Escreva no presente, como se já fosse verdade. Eu sou próspero, eu sou confiante, eu sou livre. Não se preocupe se parecer mentira. A maioria das grandes verdades começa parecendo mentira, até você acreditar. Levo comigo, leio em voz alta, estudo cada linha. Não porque não saiba o que está escrito, mas porque cada vez que leio, sou uma nova versão de mim. E aquela versão entende algo que a anterior não percebia. Você precisa entender, sua mente é como um jardim. Se você não plantar intencionalmente o que deseja colher, as ervas daninhas vão crescer por conta própria. E essas ervas daninhas são os pensamentos automáticos herdados. Não sou bom o suficiente. Não mereço. Isso não é para mim. Trabalhava com alegria, tinha liberdade de tempo e, o mais bonito, falava com os olhos brilhando. Ela não precisou ganhar na loteria, só precisou mudar o programa interno. Você consegue entender o poder disso? O mundo externo vai sempre tentar te convencer de que você é pequeno, mas você não é. Você é o criador da sua realidade. O universo responde ao que você vibra, não ao que você diz querer. E você vibra aquilo que acredita ser. Então, a pergunta real não é o que você quer. É construção interna. Lembro-me de uma mulher que participou de um dos meus seminários. Ela era garçonete, trabalhava em 2 turnos. Chegou com olheiras, cansaço e uma frase na ponta da língua: acho que essa vida não é para mim. Pedi que ela escrevesse como gostaria de viver dali a 1 ano. Ela chorou enquanto escrevia, porque, segundo ela, era a primeira vez que se permitia sonhar sem se desculpar. 1 ano depois, ela voltou. Havia mudado de cidade, criado um pequeno negócio de doces artesanais. É o que você acredita que merece. E se essa resposta ainda estiver contaminada por vergonha, dúvida ou medo, é aí que você deve trabalhar. Comece hoje. Sente-se em silêncio. Feche os olhos. Veja-se vivendo a vida dos seus sonhos. Sinta a emoção como se já fosse real. E depois escreva. Leia em voz alta. Leve esse papel com você. Leia de novo. Leia quando estiver triste. Leia quando duvidar. Leia até que seu corpo acredite antes mesmo que o mundo veja. É que essas opiniões mudam o tempo inteiro. E mesmo assim, você continua vivendo sob o peso delas.
Você não foi feito para caber na expectativa de ninguém. Mas, se for honesto consigo mesmo, vai admitir que vive tentando se enquadrar. Vive tentando provar que é bom o bastante. Vive tentando agradar. E isso te mata por dentro, porque por mais que tente, nunca é suficiente. Sempre vai ter alguém dizendo que não é o bastante. Sempre vai ter alguém duvidando de você. Porque quando isso acontecer, nada, absolutamente nada, poderá te impedir. Quantas vezes você deixou de seguir uma ideia porque alguém disse que era bobagem? Quantas vezes desistiu antes mesmo de começar só porque temia parecer ridículo? A verdade é que a maioria das pessoas está presa não por correntes reais, mas por opiniões. Opiniões de amigos, de colegas, da família, de desconhecidos nas redes sociais. E você sabe o que é mais trágico nisso tudo? E quando acredita de verdade, como alguém disse, a crença cria o fato. A neurociência comprova isso. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro se reorganiza com base naquilo que você repete com intenção. Se você visualiza uma nova realidade todos os dias, com clareza, emoção e persistência, seu cérebro começa a aceitar isso como normal. E tudo no seu comportamento se alinha com essa nova imagem. Seus pensamentos, suas decisões, sua postura. É por isso que visualizar não é perda de tempo. E se você se deixar levar por isso, acaba esquecendo quem é. Eu conheci alguém anos atrás que tinha um brilho especial, um talento nato, ideias incríveis. Ele sonhava alto e tinha tudo para construir algo revolucionário. Mas toda vez que abria a boca para falar dos planos, alguém ria. Isso não funciona. Você sonha demais. Cuidado para não quebrar a cara. Aos poucos, ele começou a se calar. Foi se apagando, até que desistiu de tudo. Anos depois, encontrei com ele. Estava amargo, derrotado, vazio. Aquilo me doeu, porque eu sabia o que ele poderia ter sido. Mas ele entregou o volante da própria vida nas mãos do medo. O medo de ser rejeitado. O medo de ser criticado. O medo de se destacar. Agora eu te pergunto, quantos sonhos você enterrou só porque alguém duvidou de você? Quantas ideias você sufocou porque pensou, e se der errado? Quantas vezes você se escondeu por trás de um comportamento que não era seu, só para ser aceito? Se você vive buscando validação dos outros, vai passar a vida inteira mendigando aprovação. Vai fazer escolhas que não te representam. Vai seguir caminhos que não te preenchem. Vai se tornar uma versão pálida de quem você poderia ser. E talvez você pense, mas eu não quero decepcionar ninguém. A questão é, e você já parou para pensar o quanto tem se decepcionado por ignorar sua própria voz? Quando minha vida começou a mudar, não foi quando comecei a ganhar mais dinheiro. Foi quando eu parei de pedir permissão para sonhar. Quando parei de consultar os outros antes de decidir por mim. Quando decidi que a única opinião que realmente importa é a minha. Porque eu sou quem vive comigo 24 horas por dia. Eu sou quem sente a dor de não ser autêntico. Eu sou quem paga o preço quando me ignoro. E olha, isso não quer dizer que você vai se tornar um rebelde sem causa. Não é sobre ignorar tudo e todos. É sobre reconhecer que ninguém no mundo conhece melhor o que arde aí dentro do seu peito do que você mesmo. Ninguém sente a urgência dos seus sonhos como você sente. Ninguém mais tem a responsabilidade de construir a sua vida. Quer um exemplo? Alguém famoso no cinema. Fez o mundo rir como poucos conseguiram. Mas por dentro, ele lutava contra uma dor profunda. Ele tinha aplausos, tinha fama, tinha reconhecimento. Mas não tinha paz com ele mesmo. E isso mostra que nenhuma validação externa supre a falta de aceitação interna. Nenhuma plateia é suficiente se você não aprendeu a aplaudir a si mesmo. Você pode passar a vida inteira tentando ser o que os outros querem. Ou pode começar hoje a ser o que você realmente é. Pode continuar com medo de ser julgado,
ou pode decidir ser livre. Livre para errar, para aprender, para crescer. Porque é isso que a verdadeira vida exige: autenticidade. E aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Hoje tire alguns minutos para escrever uma carta para você mesmo, uma carta de aceitação. Escreva como se estivesse falando com um grande amigo. Diga que está tudo bem não agradar a todos, que está tudo bem não ter feito tudo certo até agora. Diga que, a partir de hoje, você escolhe se ouvir, escolhe se respeitar, escolhe se priorizar. E leia essa carta sempre que duvidar, sempre que o mundo gritar mais alto do que a sua voz interior. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que o mundo trata você com o mesmo respeito que você se dá. E se você se trata como prioridade, então o universo responde. Porque ele sempre responde, mas só quando você decide responder a si mesmo primeiro. A gente se conhece mesmo? Se a primeira coisa que veio à cabeça foi seu nome, sinto te dizer, você ainda está no começo da jornada. Se você se acha resumido ao seu corpo, às suas roupas de marca ou ao último lançamento do iPhone, esquece. E se a sua identidade se resume ao trabalho, aos bens materiais, aos likes nas redes sociais, meu amigo, você está perdido numa floresta de espelhos. Sua verdadeira essência é algo além do palpável, invisível aos olhos, mas com um poder transformador absurdo. A realidade, sua vida hoje, é um reflexo torto de quem você realmente é. Aquela grana curta, a insatisfação profissional, a sensação de estar sempre na mesma estaca zero, não são só coisas que acontecem, mas a consequência de uma imagem que você construiu de si mesmo, toda torta e desengonçada. Eu achava que me conhecia, dizia, meu nome é... e achava que estava tudo certo. Mas um dia a ficha caiu. Nome é só uma etiqueta, um rótulo que meus pais me deram. E o corpo?